Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 573. Processos de fuga, Hermínio Miranda, diálogo com as sombras, dando sequência, ao passo que eles não têm condições de peso específico para subir às regiões da luz a fim de promover distúrbios e conquistas até aqui. Agora vamos à sequência. O que seria inadmissível? Os espíritos iluminados podem descer. Esse termo, descer, é simbólico, tá? É apenas uma expressão. Por quê? Porque é preciso entender uma coisa. Pelo fato do universo não ter princípio e nem fim, pelo fato de Deus ser a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, pelo fato de Deus ser o incriado. Tá vendo por que eu falo muita coisa? Porque eu sou falador, porque eu tenho que falar mesmo. Olha. Por Deus ser o incriado, por Deus ser a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, pelo fato do universo não ter princípio nem fim, pelo fato de nós nele nos mover, nele existirmos, é natural que no universo não existe o alto e nem o baixo, nem o lado esquerdo e nem o lado direito. E são termos nossos aqui, no nível que nos encontramos. Você acha que Jesus, por exemplo, você acha que Jesus, no nível que ele se encontra hoje, ele ainda carece de uma bússola para saber onde é o norte, o sul, o leste, o oeste? Eu tenho que falar, né? Você já imaginou Jesus com uma bússola para saber onde é o norte, o sul, o leste e o oeste do universo? Você acha que existe o leste, o oeste, o norte e o sul do universo? No universo? Você acha que existe? Deixa eu te fazer outra pergunta. Você acha que para Deus existe a esquerda ou a direita? Eu estou rindo de vó aqui, tá? Não estou rindo de mais nada, eu estou rindo de vó. Mas eu não posso dizer o que ela acabou de dizer. Você acha que Deus tem o lado esquerdo e o lado direito dele? É lógico que não, gente. Por se tratar de incriado, por se tratar de eterno, por se tratar de não ter princípio e nem fim, nem começo e nem fim, é óbvio que não existe alto, baixo, esquerdo, direito. Não existe. Como para Deus, não existe o bem e o mal. Pera lá. Para Deus existe apenas os desígnios dele, que culmina na prática, no exercício do amor. Mas para Deus não existe a direita, a esquerda do Pai. Isso é mitologia, gente, aqui da Terra. Então isso aqui é termo, ó. Olha só para você ver, ó.
e conquistas. O que seria inadmissível? Os espíritos iluminados podem descer. Então, esse descer aqui é um termo. Nós precisamos ainda aqui na Terra desses termos para a gente entender. Porque você há de compreender que um edifício de 20 andares, quem está lá no 20º andar, a hora que ele vai trabalhar, ele tem que descer o elevador, né? Tem que descer com o elevador, no elevador, usando o elevador ou as escadas. Ele tem que subir, né, usando o elevador. Então são termos nossos. Mas que os bons espíritos também empregam esse termo? Não. Não. Penso, lá me encontro. Os bons espíritos, eles trabalham usando o pensamento. Eles se locomovem usando o pensamento. Os bons espíritos dialogam usando o pensamento, o idioma do pensamento. Eles conversam através do pensamento. Você acha que os bons espíritos ficam lá A, B, C, D, E, F, G, H? Não, gente. A comunicação se dá através do pensamento. E outra, o pensamento é bilhões de vezes mais rápido que a velocidade da luz, que aproxima-se dos 300 mil quilômetros por segundo. Porque, na verdade, por que eu estou dizendo aproxima? Porque eles procuraram arredondar. Vamos chegar no número 300, fica mais fácil. Mas não é 300 quilômetros, 300 mil quilômetros por segundo, não. É 299,8 não sei o que lá. Não tem 300, não. Eu sou tão carne de pescoço nesse sentido que até esses décimos tem que ser contado. Mas tudo bem, né? Senão tudo não tem jeito. Então, não existe esse alto, baixo, desce, sobe. São termos. Penso, lá me encontro. Como assim, Luiz? Penso, lá me encontro. Nós mesmos, nossa alma, encontra-se onde nosso pensamento se encontra. Pensa em mim. Você está aqui do meu lado, interligado no teu perispírito, no teu corpo físico, aí no teu corpo, interligado. Essa é a energia, é esse sentimento. Agora, não pensa muito não, viu, gente? Porque, olha, não chega a turma que eu fico com ela do meu lado aqui. Se todo mundo começar a pensar também assim, eu não vou ter espaço na minha casa, né? Então, o que seria inadmissível? Os espíritos iluminados podem descer. Vamos dar sequência. Sacrificialmente. Sim, sacrificialmente. Aos antros da angústia. E o fazem com frequência a fim de tentar o resgate de companheiros que já ofereçam um mínimo de condições para ser ajudados. Isso é verdade, ó. Sacrificialmente. É doloroso para a equipe espiritual chegar até essas regiões umbralinas
profundas, usando esse termo, para resgatar alguns irmãos que já estão na hora de ser resgatados. É doloroso para a equipe espiritual. Ora, eles precisam ter bastante equilíbrio, eles se sacrificam de tamanha forma que você nem imagina. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma postura, uma moral. Precisa, no bom sentido, praticamente quase que ter tudo em dobro. Amor em dobro, benevolência em dobro, indulgência em dobro, aceitação, compreensão, tudo em dobro. Então, sacrificialmente, né, aos antros da angústia, as regiões profundas umbralinas, os mentores, as equipes espirituais lá, eles vão, né? E o fazem com frequência a fim de tentar o resgate de companheiros que já ofereçam o mínimo de condições para ser ajudados. Tem mais um assunto com relação ao médio de desdobramento, que está relacionado todo a esse capítulo, processos de fugas. Tem médios que são médios, sim, de desdobramento, médios sérios, mas, assim, não totalmente disciplinados. Que o dia que auto se evangelizarem e auto se disciplinarem, os mentores os levarão sim até esses locais também, nessas furnas umbralinas, para ajudar esses nossos irmãos que lá se encontram e que constantemente os mentores resgatam de lá. No entanto, existem médios, nós já dissemos nos vídeos anteriores, que são médios de desdobramento. Eles conseguem sim, junto com a equipe espiritual, ir não só até essas regiões umbralinas profundas, junto com a equipe espiritual. Sozinho o nego não vai, não. Eu uso o termo negro com todo respeito. Existe o desdobramento em que o médium, ele sai ali espiritualmente, ele sai do local onde ele se encontra, levado pelos mentores espirituais a um apartamento, 500 quilômetros, 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros longe da residência dele ou do centro onde ele se encontra ali fisicamente sentado, o corpo dele. Então os mentores levam ele espiritualmente através do desdobramento até esse apartamento lá, São Sebastião do Paraíso, lá em São Paulo, para simplificar. Então eles levam esse médio de desdobramento até lá em São Paulo, num apartamento X, para poder, através das energias dele, animalizadas, poder ajudar aquela pessoa que lá está passando por certas dificuldades, querendo até emancipar-se do corpo físico. E através das energias animalizadas daquele médium ali presente, naquele momento ali, no apartamento junto com a equipe espiritual, é possível sim socorrer não só aquele encarnado que está querendo se emancipar, como também aqueles espíritos sofredores, obsessores que ali estão, espíritos das trevas que estão ali presentes, tentando levar aquela pessoa à emancipação. Mas é preciso entender uma outra coisa, porque quando fala
que o médium de desdobramento, a pessoa pensa assim, o desdobramento, tem muitas pessoas que não crê no desdobramento. Isso é tudo palhaçada, não existe médium de desdobramento. Tudo bem. Mas tem aqueles que pensam assim, o médium de desdobramento são aqueles que vão até as regiões umbralinas, né? Desculpa. Sim e não. O médium de desdobramento é aquele que deixa para trás o corpo físico, mais interligado, é lógico, ao cordão de prata e tudo, levado pelos benfeitores espirituais, tanto nas regiões umbralinas, pantanosas, quanto num apartamento, numa casa, num bairro da cidade mesmo, onde ele trabalha naquele centro espírita, numa cidade a 200 quilômetros, numa cidade a 1000 quilômetros de distância, numa cidade aqui na Terra mesmo, num hospital. É muito comum os médios de desdobramento deixar o corpo físico ali na cadeira onde ela está sentado, na mesa de desobsessão, né? E ser levado pelos mentores espirituais até os hospitais da própria cidade onde ele mora, para ajudar os mentores com os fluidos que ele possui a beneficiar aquele doente que ali encontra-se hospitalizado numa UTI, num quarto, enfim. Então, médios de desdobramento não são só aqueles que acompanham os mentores às regiões umbralinas. Acompanham os mentores também aos hospitais aqui na Terra, aos apartamentos, aos parentes, aos amigos aqui na Terra também. Agora, uma outra coisa. Mas esses são os médios que já estão preparados. Ou bem consciente do compromisso e da responsabilidade. Mas existe aqueles médios também que estão a caminho dessa evolução, dessa educação, desse dom, dessa faculdade mediúnica, que os mentores, eles não levam esses médios até esses hospitais, até esses apartamentos. Olha o inverso agora, ó. Os mentores não levam eles até esses apartamentos, até essas residências, até os hospitais, até os asilos, até as regiões umbralinas. Pera lá. Os mentores montam em volta do médium, sem que ele saiba, painéis. Eu posso usar aquele termo assim, através da ectoplasmia, como se fosse televisores em volta do médium todo, ali na reunião mesmo, dentro da sala mediúnica. E, sabendo os mentores por que eles montaram aqueles painéis, o médium, ele pensa que foi até aquele hospital. Ele pensa que se desdobrou até aquele hospital, até aquela região umbralina, até aquele apartamento. Você entendeu? Mas, na verdade, tudo não passa-se de painéis ectoplásmicos que os mentores montam ali, porque o médium ainda não está preparado, mas é um médium de boa vontade. Ele está se esforçando, mas ele ainda não tem total disciplina. Ele ainda não tem bastante conhecimento, mas ele é esforçado. Então, se ele continua naquele esforço, naquela persistência, olha, uns 5 anos, 8 anos, 10 anos depois
desses painéis, os mentores retiram esses painéis. Aí ele já passa a acompanhar os mentores de fato até esses lugares. Então, quando você ouvir algum médium em determinadas casas espíritas, tanto séria quanto não séria, dizendo assim: eu me desdobrei e fui até a região assim, 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 no umbral. Eu me desdobrei e fui. Engraçado que o médium ele é tão orgulhoso que ele nunca que assume assim, ó. Eu me desdobrei e os mentores espirituais me levaram com eles até as regiões umbralinas. Eu me desdobrei, graças aos mentores espirituais, eles me levaram até uma residência, um hospital, assim, assim, e nós fizemos isso. Não, eles dizem assim, ó, eu me desdobrei, isso é para mostrar que é o bom, né? É para mostrar que é a bala chita. É para mostrar para todo mundo que ele é a última balinha do pacote. Então nós temos que conservá-lo, preservá-lo, porque se a gente perder aquilo, acabou. E conforme já dissemos em outros vídeos, eu não tenho medo de dizer isso não. Muitos médicos pensam que são estrela, que na verdade não passa do churume da poeira de alguns meteoros, que para ser vista precisa ser levada à lâmina do microscópio. Então, muitos médios dizem assim, hoje eu desdobrei e fui até tal lugar assim, assim, assado. Hoje eu desdobrei, eu. Eles não citam mentores espirituais. E nós, sem os mentores espirituais, nós não somos nada. Nada. Nada versus vezes nada. Porque é eles que comandam tudo. Eles que sabem o momento que o médium pode desdobrar e o momento que o médium não pode desdobrar. Eles sabem os espíritos que podem ser trazidos até a casa espírita e eles sabem os que não podem ser trazidos. Eles sabem os médios que ainda necessitam dos painéis ectoplásmicos, os médios que não precisam. Ora, gente. Então, quando você deparar com algum médium dizendo assim, eu me desdobrei, eu fui até tal região, ore por ele, tá? Não duvida dele, não. Porque ninguém está aqui na Terra para julgar. Eu não estou julgando ninguém. Eu estou apenas tentando ensinar como devemos nos comportar, mediante todas as situações. Oremos por ele. Porque se ele estiver mentindo, a oração o auxilia. Se ele estiver falando verdade, a oração também o auxilia. E nós, com esse sentimento de amor pelo próximo, contribuímos de certa forma. Porque naquele momento, se você começa a questionar, mas esse médium fuma, esse médium bebe, a aguinha que o passarinho não bebe, né? Aquela destiladinha, né? De cana, principalmente. Mas esse médium bebe, esse médium fuma, esse médium ele não sai do forrozinho. Se a gente ficar com esse tipo de sentimento, pensamento, ele evolui e nós, ó, cabeça para baixo. Não devemos julgar ninguém. Orar. Mas não significa que orar, você entendeu? Não significa que você, porque você ora por alguém, que significa que você, conivente com aquela pessoa, se encontra. Não!
Você está orando incondicionalmente. Pense também, se você quiser, Pai, auxilie esse nosso irmão. Continue auxiliando esse nosso irmão. Não está fácil para ele, para ela, essa batalha, essa jornada, mas ele há de vencer. Se for verdade o que ele estiver dizendo, continue amparando ele, Pai. Se não for, continue amparando ele do mesmo jeito, Pai. Você conseguiu entender? O amor em primeiro lugar. A consideração, o respeito, a solidariedade, a indulgência, a benevolência. Nós não estamos aqui para julgar, mas é preciso buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Acho que de tanto eu falar nesse capítulo, você já leu já umas 10 vezes, né? Se não leu, tá danado. Primeiro tema do capítulo 21. Reconhece a árvore pelo fruto. Ah, porque eu fui no umbral, porque eu me desdobrei até tal lugar, Você está ali apenas para ouvir, não para julgar. E é preciso entender que saber ouvir o outro também é uma caridade. Saber ouvir. Porque 99% da humanidade hoje, com todo respeito, não sabe ouvir o outro. Você está conversando com a pessoa está olhando no celular. A pessoa está digitando alguma coisa no celular. E você ali conversando com o vento. Você com a angústia, com a melancolia, louco para que alguém... De repente a pessoa está escrevendo, a pessoa está rabiscando um papel, a pessoa está ali digitando no celular. Vai falando aí que eu estou ouvindo, viu? Pode. Eu sou desse jeito, gente. Olha que vergonha. Esses dias, o meu filho conversando comigo, e eu peguei e falei para ele assim, bem, vai falando que eu tenho que responder essa mensagem aqui, mas vai falando, tá? O pai está te ouvindo tudo que você está falando aqui. Ele estava junto comigo, sentado ao meu lado. Vai falando que eu estou te ouvindo. Porque eu tenho que responder a essa pessoa aqui. E sei que eu fui ouvindo ele e respondendo à pessoa. Agora eu te faço aquela pergunta. Eu dei mais atenção a ele ou à pessoa que estava no telefone? É lógico que foi a pessoa. Porque nós não temos capacidade cerebral, inteligência suficiente para fazer 2 coisas, 3 coisas ao mesmo tempo. Luiz, eu tenho. Então tá. Bote o celular no ouvido, segura com a mão. Põe o teu veículo a 100 por hora. Tenta ligar o volume do carro. Aí uma outra pessoa liga no outro celular, você pega o outro celular, coloca no outro ouvido. Aí você fala com um no ouvido esquerdo, outro no ouvido direito, dirigindo e controlando o som do teu carro. Não adianta, isso é tudo processos de fuga. Nós somos assim, infelizmente. Depois que eu terminei de digitar, olhei no meu filho, falei para ele assim, bem, você me desculpa, mas eu não consegui entender o teu assunto. Mas por que o senhor não conseguiu entender? Porque você complicou tudo. Mentira. Ó, processo de fuga. Mentira. Eu não estava dando atenção para o que ele estava falando. Eu estava dando atenção para quem estava conversando comigo no celular, na mensagem. E ele teve que me contar a história tudo novamente.
Isso é falta de caridade. Ninguém é mais importante que aquele ali à sua frente naquele momento. Desculpa. Desliga o telefone. Pelo amor de Deus, vai falar com alguém. Desliga o telefone. Pode ser o Papa, pode ser Deus, pode ser Jesus ali na ligação. Não atenda. Ah, é meu patrão? Ah, é fulano? Não atenda. Você vai ter 24 horas depois para falar com essas pessoas. Ajude essa pessoa que está aí do teu lado a aliviar o peso que encontra sobre as costas dela. Sabe por quê, meu bem? Porque pode ser que essa pessoa pensou assim: eu vou procurar fulano de tal para me desabafar. Porque tem isso aqui na Terra. Você sabe disso. Você sabe o que eu estou dizendo. Eu vou procurar essa pessoa para me desabafar. Porque eu não aguento mais. Porque ninguém me ouve. Ninguém me entende. E você age dessa forma com essa pessoa. Eu ajo dessa forma com essa pessoa. Daí meia hora você vem a notícia. A pessoa emancipou-se. Eu não usar outro termo, tá? A pessoa emancipou-se. Mas por quê? Covarde! Será que covarde é aquela pessoa que emancipou nessa situação? Ou aquele que deixou de dar o ouvido? Deixou de dar atenção àquela pessoa? Você entende que não é apologia. É uma forma da gente raciocinar. Vamos dar atenção uns aos outros. Vamos desligar o telefone. Vamos guardar a caneta. Vamos fixar os olhos nos olhos da outra pessoa. E às vezes a gente acha que está fazendo caridade, né? A pessoa está ali meia hora, 1 hora, 2 horas falando com a gente. E depois no final você pega, pergunta para a pessoa assim: você entendeu o que eu falei? Ó, o processo de fuga teu. Sim, entendi tudo. Ao mesmo tempo você pensa assim: entendi, foi nada. Ainda bem que graças a Deus está indo embora. Onde é que está sendo registrado todo esse sentimento? Na consciência. Até o próximo vídeo.